Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 13/1/2021. Os americanos têm bastante dispersão com o dia 13, né? Pula até elevador do número 13, mas vamos que vamos. Falando em americanos, a muvuca ainda continua lá, o medo pela posse do novo presidente. Mas, meus queridos, você acha que o problema do presidente é só para assumir a posse? Esse problema vai durar ano, rapaz. Vai levar tempo. Vai ficar tendo esses problemas, não é de um dia só, não. Isso aí vai ser uma coisa meio que longínqua, se assim a gente pode dizer. Gente, Bolsa de Valores, ontem a Bolsa de Valores subiu 0,6%, mantendo uma alta e num valor razoável, praticamente 124 mil pontos redondo. Deu 123.998, 124 mil pontos, vou deixar arredondado, né? E o DAX, que é as bolsas europeias ali bem estáveis, tudo no 0 a 0 ali, não está nem subindo nem caindo. Interessante as análises e as coisas, mas fiquemos de olho atento com essas situações, porque antes de ontem caiu bastante, né? Segunda e terça deu uma queda segunda deu uma queda e terça-feira, porque hoje é quarta, e terça-feira ontem subiu dando a recuperação do que tinha perdido. Essas oscilações é normal, são oscilações de quedas e baixas, só que não na proporção que teve. Porque as ações caíram muito e subiram muito, claro que algumas. As de minério ainda estão meio receosas, porque o valor do minério de ferro a nível exterior está baixando o preço de forma forte, mas mesmo assim ainda está bem caro o minério de ferro lá fora, porque está subindo o valor dele em dólar, não é o valor em real, é o valor em dólar que está subindo, ou seja, na hora de converter sobe muito mais para nós aqui, e isso faz com que a inflação nos atinja, e eu vou falar sobre isso daí porque já saiu índices para nós aqui. Agora, uma surpresa gigantesca e maravilhosa ontem foi o câmbio, e o câmbio ele ficou estável mais ou menos até meio-dia. O câmbio ele estava mais ou menos em 5,48, estava lá naquele valorzinho que tinha fechado na terça-feira, na segunda-feira, e aí chegou ontem, terça, ele chegou meio-dia, ele estava ali ainda, 5 e pouco, 5,40 e pouco, 5,47, 5,48, 5,40 e aí o que me acontece? Acontece alguma intervenção, alguma coisa aconteceu de fato, porque não é comum, e o dólar começou a cair, e ele caiu 3,3%. Não, 3,29%, que eu só vou ter que arredondar, 3,29%. Ele caiu 3,29% o dólar em um dia, em uma sessão, em meio período, porque até meio-dia não estava. Até as 5, do meio-dia a 5 ele caiu 3% praticamente. Gente, é muita coisa. Alguma coisa aconteceu. Estou tentando descobrir, estamos tentando verificar, e vamos, quem sabe, ver o que está acontecendo. Mas diz um passarinho para mim que a situação do dólar está pressionando muito a inflação, porque o ano já começou com a inflação altíssima de novo. E o Banco Central agora, a mando do ministro, ele vai interceder no mercado com força total. Ou seja, nós teremos muita entrada de dólares, vendas de dólares via Banco Central. O Banco Central falou que vai investir pesadamente para controlar o dólar. Então, temos aí um novo número, uma nova situação aí para a gente analisar. Vamos lá. Infomoney, aliás, todos aqui são do Infomoney.
Ibovespa fecha em alta de 0,6% e o dólar tem uma maior queda em 2 anos e meio, corrigindo o rally de 6%. O mercado encerra a sessão com desempenho positivo, graças a bancos, frigoríficos e varejistas. O que puxou a bolsa hoje foi o fluxo comprador estrangeiro, que também explica a desvalorização histórica do dólar nessa sessão. Eles estão falando que teve invasão estrangeiro. Então, do meio-dia até as 5 teve compra de reais para a entrada de estrangeiros no Brasil. Mas não é bem o que eu andei escutando atrás dos bastidores. Mas vamos lá, que também aconteceu isso, sim, senhor. Setorialmente, bancos tiveram leves ganhos, como é o caso de Itaú, Unibanco, Banco do Brasil, que subiram respectivamente 0,31%. Tô tomando meu nariz. 0,31%, isso aí é coisa que se fala. Juntos, os papéis dessas duas instituições se aproximam de 10% da carteira teórica do principal benchmark das ações da B3. Então, os bancos representam 10% do fundão, né, das indicadas pela B3. Outras ações caíram, outras não sei o que. Eu não quero saber dessas linguiças, meus filhos. Vamos falando o que tem mesmo de coisa. Só linguiceira. Nossa, e repete tudo de novo. Esses jornais tão terríveis. Eu queria ver se ele estava falando aqui sobre o Banco Central, sobre o aumento dos juros, porque me falou que ele ia ter um aumento dos juros. Então vamos cair para a segunda notícia aqui do jornal. 2021 marca início de novo boom das commodities, mas risco político no Brasil é ameaça, dizem analistas. Metais preciosos e petróleo devem ser beneficiados pela retomada de demanda com oferta menor. As pessoas pegam e falam assim para mim: professor, por que sempre quando tem alguma crise, alguma coisa, as pessoas procuram metais, procuram essas coisas assim? Porque por mais que, vamos lá, diminui o consumo, era para cair o metal, o minério de ferro. De repente cai, mas depois sobe de novo. O que acontece, professor? Não estou entendendo, não dá para entender. Vou explicar uma coisa para vocês. As empresas de mineradora, de minério de ferro, elas são muito valiosas para o mercado de ações, para uma estabilidade muito grande. Por quê? Vejam bem. Se acontece algo bélico, por exemplo, você vai precisar ter a reconstrução dos países. A reconstrução dos países, eles se dão através de materiais de construções. E a base dos materiais de construções, uma delas é o cimento e a outra é ferro. Ferro, pois é. Segunda situação, uma empresa, quando ela para o seu mercado, então vamos lá, deu alguma coisa, deu lockdown geral no planeta, aconteceu, sei lá, um fenômeno aí, fechou tudo. Por acaso aconteceu uma coisa dessa? As empresas, vamos lá, de aviação, elas quebram, a empresa de, as outras, todas as empresas de carro quebra, empresas de tecnologia quebra, porque não vai ter internet, explode tudo, todas essas quebram, menos a mineradora. Por quê? Porque o valor das empresas de mineração, o valor dela, o patrimônio delas não está no predinho. O patrimônio delas não está na maquininha que processa. Até tá, tem lá no imobilizado. Mas o grosso, o que vale, é o dinheiro enterrado embaixo da terra. O valor dessas empresas consiste no dinheiro que está enterrado embaixo da terra. Quando se tem dinheiro enterrado embaixo da terra, você tem a segurança, porque pode voar bomba para lá, bomba para cá, derrubar míssil aqui, derrubar míssil lá. Pode cair inclusive um míssil em uma planta de mineração. Eles vão chegar lá e falar assim: oh, que benção! Tiraram das rochas e das coisas os meus minérios. Olha, facilitou até minha vida. Até país é bom. Então, esse é o diferencial. Por isso que todas as vezes que tem algum tipo de crise, alguma coisa, vão para a mineração. Professor, então a mineradora seria mais ou menos
para quem quer investir, comprar ações, seria como se fosse um colchão? Sim, mas não para longo prazo. Por quê? Porque se tem exploração, uma hora aquela área que ela está explorando, ela para de produzir, porque já tirou toda a riqueza que tem, ou seja, gastou o dinheiro que estava enterrado. E aí eles têm que ter outro. E se não te achar e não tiver, aí as ações afundam. Mas se for uma empresa que sempre está de olho, sempre está procurando novas áreas e já está em desenvolvimento de criação de novas áreas, aí não. Aí ela é uma empresa que você pode entrar e falar: essa daqui é minha aposentadoria e tchau e benção. Assim funciona, tá? Um levantamento da gestora Crescat Capital apontou que a relação entre as commodities e o mercado de ações globais está em um menor nível desde 1970. E na visão do gestor Otávio Costa, o início de uma trajetória ascendente é iminente. Ascendente, nossa senhora, de subida. Há oportunidades na área de commodities. A gente achou que o início desse movimento seria principalmente dos metais preciosos e mineradoras. No gráfico vimos recentemente as commodities começando a quebrar uma resistência de 12 anos. Então eles têm, é que na commodities, aqui nos preços, eles têm os valores que elas estão, sabe? Os valores que elas dão, e dão picos, elas dão alguns picos, de tempos em tempos ela dá alguns picos. E estão falando que esses picos podem não ser mais só pico, mas ser algo que vai chegar lá e vai ficar por ali. É isso daí que estão explicando e mostrando nos negocinhos deles aí. Agora tem uma outra matéria aqui que é interessante, que eu deixei aqui, que eu falei, essa aqui eu quero ler junto com vocês, essa aqui eu não li antes, mas vamos que vamos. Infomoney ainda. Dólar, juros e bolsa disparando ao mesmo tempo? Quem é o mentiroso do mercado? Oh, meu Deus do céu. Para Mariana Drucks, gestora das estratégias macro da Truxt Investimentos, os três estão contando uma certa verdade. Após a alta do dólar, renovação de máxima no Ibovespa e a disparada dos juros futuros, precificando um maior risco de investir no Brasil, uma pergunta dominou o mercado na semana passada: qual dos três está mentindo? Rendeu até um meme no Twitter, que é um apontando para o outro. É como se fosse três bonequinhos apontando um para o outro. Esse é o meme deles. Para tentar descobrir quem é o mentiroso dessa história, conversamos com essa tal da Marina, gestora de estratégias da Truxt Investimentos, sobre o cenário do Brasil. Com a chegada da vacina em um mundo de juros negativos e estímulos fiscais agressivos, o cenário global para ativos de risco se tornou extremamente favorável. Isso explica, em parte, o forte rally do final do ano das bolsas. Aqui no Brasil, com a volta do fluxo para países emergentes, o Ibovespa também renovou máximas históricas. Mas, por outro lado, a política continua nos fazendo lembrar que ainda não somos uma Suíça, apesar dos juros reais negativos. Verdade, nós estamos com juros reais negativos agora. Mesmo os juros estando aí tendo a Selic, a inflação está maior do que o rendimento dos juros. Então nós estamos perdendo dinheiro lá. Quem pega o nosso dinheiro emprestado está ganhando muito. Por isso que os bancos estão ganhando muito dinheiro nesses anos. O ano passado foi os campeões de ganhar dinheiro, um dos, né? Para Drucks, há muita incerteza no contexto político com as eleições dos presidentes do Senado e da Câmara. Além disso, a paralisia da agenda de reformas gerou muita decepção entre os investidores no final do ano. Eu fico louco com esses caras, porque eles ficam batendo sempre na mesma historinha. Não, porque nós temos que esperar a eleição do não sei o quê, nós temos que esperar a eleição do meu filho. Ó, se você é especialista, você já tem que dar para nós. Se o fulano ganhar, é isso que vai acontecer. Se o ciclano ganhar, isso vai acontecer. Você não vê um fazendo projeção. Nesse início do ano, com a volta da média móvel de mortes acima de 1.000 por dia, batendo o pior momento da pandemia,
no ano passado, acho que a discussão sobre a prorrogação do auxílio volta à tona e tem muita incerteza sobre a qual agenda, dependendo do novo presidente da Câmara, será tocada, comentou Drox sobre as incertezas do cenário no Brasil. E daí? A bolsa não caiu nada? A bolsa não caiu um centavo? Vai implantar isso aí para quê? As empresas estão felizes, lindas, cheias de dinheiro. Estão lá, trabalhando linda, leve e solta. A economia está andando, que é uma beleza. A bolsa não sentiu nada, as mortes daí. Pois é, e aí? Mais uma, filha, a gente tá falando quem é o mentiroso. Quem é o mentiroso é quem tá falando esse trem aí, porque o negócio tá feio, viu? Olhando para os ativos no contexto atual, incerteza política, a resposta é que todo mundo pode estar contando uma certa verdade. Sim, claro, não existe uma verdade absoluta, isso eu já falo há muito tempo. Na Bolsa, a Petrobras, Vale e bancos, os três representam aproximadamente 40% do índice. No contexto de rotação, troca de ativos ou fluxos ajudam a explicar a alta do Ibovespa, com renovação de máxima histórica. Porque como são só Petrobras, Vale e bancos, os três representam aproximadamente 40% do índice. Se der uma crise onde afeta a petróleo, afunda a bolsa. Se der uma crise no minério, afunda a bolsa. Mas não significa que afundou todas as empresas, porque eles representam muito. Tá errado isso daí, filho. Tem que pulverizar mais. O índice Bovespa para ficar com 40% só nas três? Ah, gente, tem boi na linha. Tem boi na linha. Tem coisa errada aí. O dólar que saiu dos 5 merréis no final do ano passado para os atuais 5,50, ao contrário das expectativas de muitos investidores, precifica atualmente um novo momento de incerteza. E os juros para Drox, com uma reação impressionante, voltou mais de 1 ponto percentual na semana passada para cá. Reflete a situação da fragilidade fiscal do país. Eu acho que a situação do fiscal do país explica esse momento mais adverso de renda fixa. Temos uma situação em que, se a gente cumprir o teto de gastos nos próximos anos, num cenário de crescimento médio, só voltaremos a gerar superávit primário em 2025. Se nenhum dos três está mentindo, qual deles diz a maior verdade? Nenhum dos três está mentindo, pois há razões claras para o desempenho atual dos três ativos. Linguiça do caramba, eu achei que ia dar uma perspectiva, eu vou falar pra mim mesmo, viu? Enquanto isso, tá lá, Israel soltou um míssil lá em cima de... Não saiu nas notícias aí, mas soltou míssil lá em cima da região da Síria, lá bem na fronteira, lá divisa, onde fica o pessoal do Irã lá. Vocês vão ver já a muvuca começando já, vocês vão ver só. Eu vi de antemão lá, porque eu dou uma bisoiada sempre do jornal daquela região. Prévia aponta alta de 1,89% do IGPM em janeiro. Janeiro nem começou, estamos no dia 13. E nós já estamos com uma alta de 1,89%, tudo bem que é prévia, né? Mas nós já estamos com 1,89% do IGPM, ou seja, inflação. A Selic está 2% no ano e nós em 13 dias já atingimos praticamente o valor da Selic. Tem alguma coisa errada? Com certeza absoluta. E o governo está brincando com isso daí, porque ele entrou num negócio falando que a Selic é boa, Selic. E o criador do Plano Real, na época, o senhor Fernando Henrique Cardoso, eu lembro muito bem que ele travou o país, porque para ele seria muito bom deixar o país crescer. Ele segurou o país, aumentou os juros, segurou o país para que o país não crescesse, para não destruir o Plano Real, por causa da inflação que podia voltar. E o nosso querido Ipiranga, ele vem e está detonando o nosso Plano Real. Com o resultado prévio de janeiro, a taxa acumulada em 12 meses aumentou de 23,52% para 24,87%, ou seja, praticamente 25% ao ano. Vocês têm noção do que é uma inflação de 20% ao ano, 25% ao ano? Que a cada 4 anos o seu dinheiro some, perdeu, zera?
Se você tem R$1.000, em 4 anos você já não tem mais nada. Isso é inflação de 25%. 25 mais 25 mais 25 mais 25 dá 100%. A inflação está matando nós, está destruindo nós. Eu mesmo não consigo, não posso subir. Eu vou subir o preço dos cursos? Eu preciso subir os preços dos cursos. Eu pretendo subir os preços dos cursos, mas eu posso subir? Não, porque ninguém está conseguindo ter renda. Se eu fizer um negócio desse, aí que dana mais ainda mesmo. Aí que a meia dúzia que estava vendendo cai para zero. Gente, esse ministro da Economia, ele está conseguindo destruir o plano real. E a inflação vai ser usada para bombardear o nosso presidente da República. Vocês podem ter certeza absoluta. Professor, mas e se ganhar o candidato dele? Não vai ganhar o candidato dele, vai ganhar a oposição, e a oposição vai lançar o impeachment e vai tirar ele. Mas por que isso, professor? Você acredita nisso? Olha, num contexto natural eu não acreditaria, porque isso aí seria muito ruim para um país que já está ruim, sabe? E a aceitação do povo em cima dele é muito alta. Mas com esse ministro da Economia, ele vai se lascar. Porque o cara não está fazendo o que ele tinha que fazer, segurar a inflação e manter o plano real vivo. Ele está matando o plano real. Outra, só para dar uma encerrada aqui, reajustes em cima da inflação. Plano de saúde pode até dobrar o preço em 2021. Pois é. Nós estamos com um problema muito sério de preços dos alimentos. Eu estou tendo um problema seríssimo. Eu gastava normalmente em torno de 250 no máximo, mas gritando quando eu comprava coisa assim que não era para comprar. R$250 por ano de supermercado, de atacadista, hein? Supermercado. Hoje eu estou gastando mais ou menos por semana uns 350, 380, quase que dobrou. A minha inflação foi mais ou menos de 70%, 60% para 70%. 70%. A minha inflação. Comendo as mesmas coisas, viu? Não é que eu aumentei aqui, diminui, muito pelo contrário, eu até diminuí. Porque se vocês verem a carne que eu ando comprando, é muito mais carne moída do que outros tipos de carne que eu comprava antigamente. Bife, já faz 3 meses que eu não compro peça, porque eu sempre compro peça de contrafilé, e eu mesmo corto os bifes e congelo tudo. Eu não faço mais, não estou comprando. Já faz 3 meses que eu não compro mais a peça. Aí eu vou no mercado e falo, vamos, compra uma carne de panela, o resto carne moída, porque carne moída faz molho para macarrão, carne moída faz uma carne moída mesmo, carne moída faz um molho para como chama? Para um molho para... Oh, Jesus! Faz um molho para polenta, carne moída faz croquete, carne moída faz quibe, carne moída faz um monte de situação, hambúrguer, você faz um monte de coisa. A carne moída, você consegue fazer miséria em cima dela lá. E então a gente acaba fazendo isso daí. E mesmo assim, tô gastando o que eu tô gastando. Então, pra vocês verem, se eu fosse comer exatamente o que eu comia antes, queijo também deu uma cortada geral. Poxa, eu pagava numa peça de queijo no atacadista 15, 17 reais. Agora tá 25, 30 reais, um pedaço, meio queijo, uma meia lua de queijo. Sabe, tá assim, tá caríssimo, gente, não tem condição. Esse mês, essa semana que teve uma benção de vida que abaixou um pouco o preço do leite. Fui lá, comprei 2 caixas e se a validade fosse de um ano inteiro, eu tinha comprado umas 5 caixas para ter estoque. Mas tá assim, o sabonete que eu pagava R$1,09, agora tá R$1,50. Subiu 50%.
Detergente que eu pagava R$ 1,15, agora tá R$ 1,70. Subiu 50 centavos, subiu muito, não subiu 25%, subiu muito mais, gente. Subiu muito mais. Os produtos acho que a única coisa que não subiu ainda, que eu vi, é o sabão em pó do Tabajara lá que eu uso lá. Eu pego um sabão em pó da Unilever mesmo, mas aqueles bem vagabundinho. Porque roupa, filho. Ai, não, tem que ser aquele sabão que é bom. Ih, eu descobri que isso aí é uma mentira. Não é bem assim que funciona, não. Não é bem assim que funciona, não. Depois que eu descobri, eu vi que era a mesma coisa. É a mesma coisa, cara. O que muda? Muda um agente ou outro lá, mas mesmo assim, aquele outro lá arranca até a cor da sua roupa. E esse outro não arranca. Porque ele é feito para tanquinho, para ficar batendo. Então o processamento dele é diferente do outro, mas é a mesma coisa. Então para essas coisas assim. Bom, gente, resumo da ópera. Estamos ferrados, né? Começamos o ano 2021 sem dinheiro no bolso. Pelo menos o ano passado nós tinha ainda dinheiro, que tinha uma subida, estava crescendo, o mercado estava pegando fogo e tal. Aí entramos na loucura do coronga aí. Aí o coronga pegou e continua, e as bolsas subiu, as coisas subiu, mas também subiu a inflação e arregaçou tudo aí, estamos lascados. Só que a inflação já estava sendo feita em 2019. E eu cantando a bola lá. Tá aí, resultado. Tá aí. Nós vamos conseguir resolver? Se ficar dessa forma mais 2 anos até o final do mandato do presidente da República, acabou o plano real. Nós teremos outro plano monetário. Pode ter certeza absoluta do que eu estou falando. Acaba o plano real. Aí é inflação de novo, 30%, 50% ao ano, 30%, 50% ao ano, 30%, 50% ao ano, e o negócio vai e não vai ter fim. Está matando o nosso plano real. Nossa galinha de ovos de ouro. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.